A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica de Blumenau. O meu nome é Jennifer e nós vamos estar juntos até a última aula, se Deus quiser, dessa lição juntos. O tema da nossa lição é os fins dos tempos. E para a gente economizar tempo, já abre a sua Bíblia se você não tem lição, mas abra a sua Bíblia porque nós vamos precisar marcar bastante coisa, entender bastante coisa, que se você não entendeu até agora, em nome de Jesus, você vai entender, tá certo? A gente também vai ter que explicar aqui uma peculiaridade da sua lição, que ela passa batido, vamos dizer assim, né? Ela tá aqui, mas acaba que passa batido. Então tem duas doutrinas numa lição só, né? E na verdade nós teríamos que separar isso. E nós vamos fazer isso o mais rápido possível, só para ser o que? A título de conhecimento, porque não se esquecendo, o tema central da lição é o arrebatamento. Então nós temos a doutrina do arrebatamento da igreja. Outra coisa é a doutrina da vida após a morte, né? A doutrina da ressurreição. Então sim, a gente passa por isso aqui, tá? Então nós temos um tópico que fala sobre a ressurreição, tá? E sobre a derrota da morte e tudo mais. Só que ele não é tão específico nessa lição. Ele é bem minúsculo. Mas eu vou até explicar aqui bem por cima só para você entender. Mas eu sugiro que você já marque no cantinho da sua lição só para você saber. A gente vai retomar isso aqui mais para frente ou até mesmo a gente vai retocar na próxima aula, né? E nós vamos retocar na última aula também. Por quê? Porque essa questão dos mortos deixa muita dúvida. Ora, se Cristo é a primícia dos que dormem, né? Vai a ressurreição, primeiro os mortos, depois os vivos. O que acontece com os mortos ímpios, né? O que acontece com os mortos da grande tribulação? O que acontece com os mortos do milênio? Onde estão toda essa gente morta? Então, essas perguntas, a nossa revista não faz questão de responder nessa aula, por isso que nós nem vamos passar tanto por cima. Só que, como é mencionado, a gente vai ter que passar um pouquinho sobre isso, tá? Mas a questão de onde ficam todos esses mortos do Antigo Testamento até a primeira vinda de Cristo, né? Onde se encontram todos os restos dos mortos, né? Desde a primeira vinda de Cristo até o arrebatamento da igreja, tá certo? A questão do inferno, se existe já uma separação, né, ali no que a gente chama de Seol, onde estão toda essa gente, tudo bem? Então aqui, eu já sugiro você, eu peguei só esses canetões, tá, gente? Mas hoje a gente vai usar muito bem a Bíblia, tá? Minha Bíblia já tá toda rabiscada. Mas eu sugiro você que anote, que você abra, até para você saber que algumas coisas existem mesmo, que elas estão ali. Aqui tem muita coisa que a gente fala, mas nem existe. Por exemplo, não cai uma folha do pé sem que Deus saiba. Gente, onde é que está isso na Bíblia? Tudo bem? Por exemplo, quando a gente fala que os anjos se alegram quando alguém se arrepende. Gente, quem se alegra é aquele que está diante dos anjos. Então, quem que se alegra? O próprio Deus. Tudo bem? Então, tem muita coisa que a gente lê, mas ouve e aprende errado. Ok? Então, olha só. A primeira divisão, que é muito importante na nossa revista, falando sobre o arrebatamento da igreja. Então, hoje a gente vai falar só sobre isso aqui. Tá? Só que a gente vai falar sobre isso aqui voltando um pouquinho para trás. Na aula que vem é aqui. E aqui existem umas peculiaridades, que é a doutrina da ressurreição, que a nossa revista, isso aqui é tudo que está na revista, tá? Eu montei o quadro exatamente como está na revista. A ressurreição dos mortos, ela aparece entre as lições. Por exemplo, você não vai explicar sobre o estado eterno sem saber o que aconteceu com toda essa gente que morreu. Tudo bem? Então, a gente vai retocar, mas a gente vai retocando por lição. Então, essa vai ficar uma coisa meio subtendida às vezes. Então, eu sugiro para você que procure a doutrina da ressurreição, o destino dos mortos. O que acontece com essa gente que morre? Tudo bem? Então, essa parte, gostaria mesmo que ficasse por conta de vocês. Isso vai ser uma tarefa, né, sobre estudo, sobre isso aqui que não está na sua lição. Talvez os seus alunos nem perguntem sobre isso, porque não está na lição. Talvez você está dando aula para pessoas que têm de
17, 18 e lá vai cacetada, né? Jovem, enquanto não casou, continua sendo jovem, continua participando jovens. Então tem pessoas que são bem estudadas, tem pessoas que não são nem tanto, tem pessoas que já sabem o destino de todas as coisas, tem pessoas que nunca ouviram falar, né, sobre essas coisas. Então tentem saber um pouco de tudo para que, se houver uma pergunta, você saiba no mínimo responder ou haver uma colocação para onde jogar essa pergunta. Tudo bem? A gente vai acrescentar algumas coisas aqui na nossa lição também. Por exemplo, abra já comigo aqui na página 20, se você tem a lição do professor. Se não tem problema, é o primeiro tópico da lição, tá? E aqui vai estar escrito o que é, quando se dará, né, o arrebatamento da igreja. Então ele vai dizer o que é. O significado da palavra arrebatamento é harpazo, né, que significa tirar com força. Esse tirar com força é o mesmo sentido de quando uma ave vem, né, e fica olhando o peixe passar e tira o peixe com força da água. É esse sentido, tirar com força, tá? Então imagina uma gaivota vindo e pegando peixe e indo embora. Ela tira o peixe com força do habitat dele natural, que é a água, e vai embora. Tudo bem? Então é esse sentido da palavra harpazo, tirar com força, sair, tá certo? Outra coisa, que quando a gente fala sobre arrebatamento da igreja, ou quando a gente fala, já falamos sobre isso, mas vamos ressaltar, quando a gente fala sobre a doutrina das últimas coisas, nem tudo está no livro de Apocalipse, tá certo? Então a gente não usa só o livro de Apocalipse, né? Como a gente falou, a vinda de Jesus, a primeira, é citada quase 300 vezes na Bíblia. Agora, a segunda vinda de Jesus é citada 8 vezes mais. Então existem inúmeros versículos da Bíblia, né, tanto analogias da Bíblia, que vai falar sobre o retorno, todas, né, as sequências, por exemplo, o livro de Daniel com as 70 semanas, né, mas a gente não toca isso, porque isso aqui já é outra história, tá bom? Então o livro de Apocalipse, sim, ele vai falar sobre o arrebatamento da igreja de forma oculta, e nós vamos ver isso agora, tá? Aqui, no seu livro, diz que os textos base para falar sobre o arrebatamento da igreja se encontra em 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4. Tá? E anota aí na sua lição, Apocalipse 1, no verso 19, porque o resumo de Apocalipse, a divisão do livro de Apocalipse se encontra no capítulo 1, no verso 19, e nós vamos olhar isso agora, tá? Hoje a gente vai trabalhar muito outras coisas que talvez você nunca tenha ouvido falar desse jeito, né? Porque a gente precisa dar uma estudada bem para a gente poder entender algumas coisas, mas abra em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, ó, no verso, se você já quiser marcar, essa referência não aparece na sua lição, mas ela é importante, tá? Que é a referência sobre a ressurreição dos mortos. É 1 Coríntios 15, começa no capítulo 20. 20 até o 23 já é o suficiente. Mas a referência sobre o arrebatamento da igreja, ela se encontra lá no verso 50. No capítulo 15, no verso 50, fala sobre o arrebatamento da igreja. E nós vamos ler aqui agora. E diz assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aí começa a falar sobre o arrebatamento da igreja aqui nesses 2 versículos. Eis que vos digo um mistério, é um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e piscar de olhos, então é muito rápido, ok? Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão num corpo incorruptível e nós seremos todos transformados. Então, no momento do arrebatamento da igreja, né, percebe que o arrebatamento da igreja, você sempre tem que estar atrelado quando você for ler a Bíblia. Nós nem vamos trabalhar aqui porque nem tem tempo de falar sobre isso aqui, isso demora bastante. Tá? Trabalha sempre com aquela ideia de iminência, né? Então, quando a gente fala da segunda vinda de Cristo, você tem que ter em mente o seguinte: é separado em 2 aspectos. Cristo vem, ok? Ele vem.
Só que aqui a Bíblia diz que não é ele que vem, é a igreja que vai encontrar com ele nos ares, nas nuvens. Te pergunto, ele deixou de vir? Não, ele veio. Ele só não veio visível na terra, foi a igreja que foi. E aqui o segundo aspecto, que é a segunda vinda dele gloriosa, onde ele vem corporalmente, vem para ser visível. Aqui é a ideia de todo olho verá, certo? Né? Então ele vem com seus anjos e com seus santos. Onde que os anjos se encontram aqui no meio dessa história, a gente não sabe, é um mistério ainda, tá? O papel dos anjos é um papel que vai ser descoberto aqui. Tudo bem? Agora vamos voltar aqui sobre, é só para você ter essa ideia. Por quê? Porque a gente precisa separar alguns textos da Bíblia, porque senão vai dar muita divergência e você vai achar que a Bíblia está errada. Então sempre que você lê um texto que estiver ligado à segunda vinda de Cristo, ou você lê o texto, principalmente esses textos de Mateus que está ligado à vinda do Filho do Homem, tem que separar. Por quê? Porque tem algumas que estão falando o quê? Da iminência, é algo que você não consegue calcular, é algo que você não consegue, né? Pode ser a qualquer momento. Quando tem iminência no jogo, no texto, está falando do arrebatamento. Quando é algo que é calculado, que pode ser previsto, é a segunda vinda gloriosa de Cristo. Tudo bem? Um dos cursos mais completos, detalhados, que eu indico para vocês, é um curso que se encontra na editora Orvalho, né? A editora do pregador Luciano Subirá, grande mestre, e ele disponibilizou um curso sobre o arrebatamento da igreja, sobre as últimas coisas, de forma detalhada, de forma específica, né, que você possa então entender completamente todas as coisas. Eu indico muito para quem gosta desse assunto, para quem quer se aprofundar nesse assunto, vale a pena. Não é muito caro. Tudo bem? Outro texto que a nossa lição vai dar é o texto de 1 Tessalonicenses. Então, em 1 Tessalonicenses, abre aí comigo, 1 Tessalonicenses 4, tá? Vamos ver. 1 Tessalonicenses 4. Aqui. 1 Tessalonicenses 4, do capítulo 16. Fala sobre o arrebatamento da igreja. E no verso 5 também vai falar sobre o arrebatamento. A nossa lição não vai dizer isso, mas eu sugiro que você marque, que você sublinhe, até para você saber o que significa, tá? Então vamos lá. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, né, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, tá vendo como ele repete isso? Ouvindo a voz do arcanjo, ressoando a trombeta de Deus. O outro livro também falou sobre isso. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo, está falando dos que morreram confiando em Cristo, né? A igreja que morreu já, tudo bem? Ressuscitarão primeiro. Depois nós, está falando de uma galera que está viva, né? Da igreja. Nós, os vivos, os que ficarmos, ressuscitaremos, arrebatados juntamente com eles. Com quem? Com os que já morreram em Cristo, né? Entre as nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos com ele para sempre. Tudo bem? Depois, eu vou ler esse texto aqui, ó. A vinda do Senhor é certa e repentina, porque ninguém sabe quando acontece, ok? Então, a vinda do Senhor é certa e repentina, é o capítulo 5, e eu vou ler com vocês até o verso 6, tá? Então, diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não existe necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis interessados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarmos dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentinamente destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Já está falando da grande tribulação. Então, quando você achar que está tudo bem,
tá tudo certo, você está vivendo uma vida normal, Cristo vem buscar a igreja. Porque a Bíblia vai dizer, talvez a gente nem passe por esse texto, mas há um texto que a gente utiliza que diz que cada texto vai dando uma coisa nova, tá, gente? Mas existe um texto que diz que é no momento que a gente menos espera, ele vem. Então pensa que no momento que a gente menos espera, que acha que tá tudo bem, tá tudo certo, as coisas estão indo, pá, a igreja sobe, tudo bem? E aí começa a época da grande tribulação. Então quando você achar que existe paz e segurança, o arrebatamento vem. E aí começa as dores de parto e as contrações. Depois aqui vou pular aqui já para o versículo 5, diz assim, ó. Portanto vós, todos os filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejam sóbrios. Ah, outra coisa, a gente vai até falar sobre isso, mas praticamente todos os textos da Bíblia, quando vai falar sobre exortação, vai falar sobre o quê? A gente vai falar isso sobre as parábolas que a gente vai ter que citar hoje. Anota bem isso, não só na sua lição, na sua mente, no seu coração. Esse aqui é uma orientação de Deus, essas duas palavras sobre como que nós devemos viver. Sejam vigilantes, mas também sejam sóbrios. Tudo bem? Por quê? A gente vai ver isso aonde, gente? Na parábola das 10 virgens, que a gente vai estudar mais tarde, nessa mesma aula. Então existiam 10 virgens. Das 10, 5 eram loucas. Então elas não eram sóbrias. Todas elas eram vigilantes, gente. Todas elas tinham capacidade de vigiar. Mas 5 não eram sóbrias. Tá? Então não basta só você vigiar. Você precisa ser sóbrio. Você precisa estar no lugar. Você precisa estar com a mente no lugar certo. Né? Você precisa saber esperar. Tá bem? Então, esse texto, se você quiser sublinhar, ele vai dizer isso, né? Então você pode pegar até mesmo esse texto, continuar com a parábola, enfim, ok? E por último, Apocalipse 1. Porque a gente não pode deixar passar batido isso aqui, porque vai que alguém pergunta para você, mas e o livro de Apocalipse? Eu nunca vi falar a palavra arrebatamento, porque não tá, né? Subentendido no texto. Então o texto vai dizer assim, ó, no capítulo 1, no verso 19. Escreva, pois, as coisas que viste, está falando isso para João, na ilha de Patmos. Escreva, pois, as coisas que viste. Que coisas essas que ele viu? As coisas do capítulo 1, que ele estava vendo nesse momento, do capítulo 1. Depois, e as coisas que são as coisas que estão no capítulo 2 e 3. Quais são as coisas que são? É o tempo da igreja. As coisas que são, é esse tempo aqui, da primeira vinda de Cristo, que surgiu a igreja até ele ter ido assunto aos céus, até o arrebatamento da igreja. Entende? Então escreve as coisas que são ainda estão acontecendo, que são esse período de tempo aqui. As coisas que são. E aqui ele vai mandar as 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. Algumas pessoas aqui, abrindo parênteses, tá, gente? Algumas pessoas, tem vários estudos, tá? Mas vamos botar bem a mente no lugar para a gente conseguir acertar o mais possível das colocações que são colocadas, né, em vários livros e vários estudos. Dizem que as igrejas são tempos. Então, por exemplo, Cristo vem para buscar a igreja que nós chamamos de Filadélfia, a igreja perfeita, né, a noiva do Cordeiro. Sim, só que todas elas são desdobramentos da igreja de Éfeso. Então, todas elas vieram provavelmente do avivamento que Paulo fez na igreja de Éfeso. Tanto que a exortação para a igreja de Éfeso é pesada. Ele diz, tudo bem que a outra ele quer vomitar, mas essa aqui eu também acho pesada. Eu vou tirar o teu candeeiro. Tudo bem? Então, gente, essas exortações, essas colocações, não tem a ver com a história, né? Porque nesse momento nós estamos na igreja de Laodiceia, porque nesse momento, não, ele está falando sobre várias igrejas. Mas é uma igreja que ele vem buscar. Todas eram igreja de Cristo, até a que estava no pé na cova, até a mais santa possível.
Todas eram igrejas de Cristo. Todas, gente, no atual momento, em todos os momentos da história, todos cometem esse tipo de erro. Ele está exortando uma igreja só, tá certo? Com todos esses exemplos, ele exorta com virtudes, Percebe como Deus consegue exortar uma pessoa, quer corrigir uma pessoa, ele primeiro fala o que a pessoa é boa, e depois ele exorta a igreja, tudo bem? Então aqui existem qualidades, virtudes de uma igreja e erros, os danos, e como que através dessas coisas conseguimos corrigir esses danos. Outra coisa, no final nós temos a igreja de Laodiceia, tá? Nós temos a igreja de Laodiceia e nós temos a igreja de Filadélfia, tá? Tanto a igreja de Filadélfia como a de Laodiceia, existe um aspecto aqui nessas duas igrejas sobre a vinda de Cristo. Nós nem vamos entrar muito, é só para você saber, tá? Então, essas duas igrejas é o modelo, e eu vou provar para vocês nos outros parábolas, tá? A eficiência do que eu estou falando. Mas então, tanto Filadélfia como Laodiceia era uma igreja que estava prestes a ser vomitada, a igreja conhecida como morna, porque você não sabe se quer ir para lá ou quer ir para cá e fica no meio. Deus tem nojo dessa gente, quer vomitar. E existe a igreja fiel, chamada Filadélfia. Tanto a igreja fiel como a infiel, existem aspectos aqui nesse texto no hebraico sobre o arrebatamento da igreja nesse tempo. Então, percebe que Deus vem buscar uma igreja que existe dois extremos. Um extremo que é Filadélfia, um extremo que é Laodiceia. Tudo bem? Então, pensa bem, se você quiser colocar isso na aula, né, e tudo mais, você pode até perguntar, e aí, que igreja você é? Tá? Você pode usar desse exemplo para continuar os outros depois mais para frente. Então, as coisas que tem visto do capítulo 1, as coisas que são, tá? Do capítulo 2 e 3, e as coisas que hão de acontecer, que é do capítulo 4 em diante. Então, a gente entende, né, que a nossa visão pré-tribulacionista, né, tem visões futuristas, que do capítulo 4 em diante, nada disso aconteceu ainda, porque tem gente que já defende que algumas coisas já aconteceram, que a destruição de Jerusalém já aconteceu e tudo mais, tá? Mas então a Bíblia é clara, diz que até que a igreja saia, as coisas do capítulo 4 em diante não aconteceram. Cadê o arrebatamento daqui que a gente não viu? Percebe que a gente está no tempo da igreja até o capítulo 3, tá certo? Daí no capítulo 4, olha aí na sua Bíblia, está escrito assim, ó, depois destas coisas, que coisas? As coisas que estão no capítulo 2 e 3, a igreja. Então, depois destas coisas, arrebatamento da igreja. Tá vendo que aqui não está dizendo? Está dizendo só depois dessas coisas. Que coisas? A igreja. Então, aqui já subentendeu o texto que a igreja foi arrebatada. Aí ele continuou, olhei e vi lá, começou a grande tribulação. Tá certo? Então, essas coisas subentende só no livro de Apocalipse. Você pode trabalhar assim? Sim. Mas é melhor trabalhar os outros textos, né, gente? Depois aqui no segundo tópico está dizendo assim, ó, quando se dará o arrebatamento? Por que está perguntando isso? Porque o dia e a hora, no capítulo 24 de Mateus, vai dizer que ninguém sabe. Ninguém sabe. E aí tem o exemplo de Noé, que a gente já usou na aula passada. Então, o dia e a hora, ninguém sabe. Tem gente que cai nesse erro de colocar o dia, de colocar a hora, de colocar a década, de colocar a situação. O dia e a hora, ninguém sabe. Pergunto, o filho sabe? Porque quando ele falou essas coisas, o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho de Deus sabe. No momento que ele estava na terra, Cristo, ele não sabia. Não, ele não sabia. Mas agora, nessa situação presente, ele já está sentado do lado do Pai, à destra do Pai. Eu te pergunto, ele não sabe a hora que ele mesmo vem buscar a igreja? Sim, ele sabe. Ok? Aqui o exemplo de Noé. Se for mais claro para você explicar isso, né, então vai dizer aqui, nesse dia e hora ninguém sabe, mas as coisas serão como os tempos de Noé, comiam, bebiam e se davam em casamento. Não tem pecado em comer, beber, casar e se dar em casamento,
Aqui está falando de uma vida rotineira, onde as pessoas estão vivendo para elas mesmas, de forma egoísta, tá certo? E aí veio o dilúvio e ninguém percebeu. Entrou a bicharada, entrou a família, entrou Noé, Cristo fecha a porta para o lado de fora, veio o dilúvio e arrastou a todos. Onde que eu explico para a pessoa nessa situação o dia e a hora ninguém sabe? Olha só, Cristo não tinha falado, Deus não tinha falado para Noé, você tem 100 anos para construir uma arca que vem o dilúvio, você tem 50 anos, apesar de a gente saber que durou quase 100 anos para ele construir aquela arca. Tudo bem? Deus não falou nada disso para Noé, ele só deu uma ordem de construí-la, ok? Depois, o texto diz que a partir do momento que a porta se fecha, o dilúvio começa. Então a porta se fechou, o dilúvio começou e não houve, então, situação ali, ok? Todo mundo foi levado pelo dilúvio. Então, quando que se dará o arrebatamento da igreja? Aí entra a questão da igreja. E a gente vai falar sobre esse paralelo no estudo sobre a nação de Israel. Porque, né, a singularidade da nação de Israel, a gente tem que fazer um paralelo com a igreja para você poder entender. Então, não é a qualquer momento. É quando a igreja estiver pronta. Umas outras aulas que eu já dei sobre isso, a gente fala sobre o casamento de Cristo com a igreja, que é um símbolo do casamento judaico. Você sabe como é que é um casamento judaico? É assim, o noivo vinha e ele ia lá, pedia para o pai da noiva, e aí ele levava uma taça de vinho, ele levava, né, um documento para que ele pudesse assinar um dote, né, ok? Para o pai da noiva, para se casar com aquela esposa. Mas eu te pergunto, ele já levava a esposa com ele? Não, ele ia embora depois daquilo e a esposa ficava para a mãe poder ensinar a filha como é que convém a cuidar do noivo, ensinar a cozinhar, ensinar a lavar, ensinar a limpar, ensinar como é que se cuida de um noivo. Aí o noivo ia embora e ele dizia para a noiva assim, na casa de meu pai tem muitas moradas. Uma delas eu estou preparando para você, para que nós ficamos juntos para sempre. Uma promessa. E ele ia para a casa do pai dele, enquanto isso ele construía uma mansão lá para voltar para pegar essa esposa que ele arrematou, entendeu? Então é exatamente isso. Cristo veio, tá? Cristo se sacrificou, tudo bem? Bebeu, assinou, pagou o dote com a sua própria vida. Para salvar quem? A igreja. Arrematou a igreja para ele. Tanto que a igreja já nasce debaixo de uma profecia vencedora, que será vencedora. Tudo bem? E aí Cristo vai embora, mas a igreja quer ir junto. E aí o Espírito Santo vem e diz assim, não, primeiro eu vou te ensinar, a igreja, como é que se convém a cuidar do noivo. Porque do jeito que você está, você não sabe cuidar de ninguém. Então, o Espírito Santo está até hoje, tratando você, sabendo como é que convém a cuidar do noivo, formando uma noiva, tá certo? Formando uma noiva, até que Cristo venha. Tanto que Cristo fala, né, em 1 João, na casa de meu pai tem muitas moradas. Uma delas eu preparei para você, para que juntos estejamos juntos para sempre. Porque aonde eu estiver, vocês estarão comigo para sempre. Então essa é a promessa que se fala em João, tudo bem? Só para você entender. Então percebe que não existe tempo, o tempo é, a igreja ficou pronta, Cristo vem buscar ela. A arca ficou pronta, o dilúvio começou, tudo bem? Ok. Outra, aqui das trombetas. Gente, essas trombetas eu não vou abrir, mas eu vou explicar. Na nação de Israel tinha 2 trombetas de prata. Uma era para a convocação do arraial, tá certo? Para as tribos. A outra era para a partida do arraial. Tinha só 2 trombetas. Qual é o significado dessas 2 trombetas aqui de prata? A primeira trombeta, que é para convocação do arraial, né, para convocação da congregação, para congregar, é o evangelho. Então essa trombeta, ela está soando todo dia. Deus que desde que Cristo foi embora para o céu, até que ele venha. Então o evangelho é soado no seu ouvido todo dia de muitas maneiras.
até as maneiras que você não entende, é o Evangelho. Então, gente, essa trombeta está soando todos os dias, o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho, até que venha a segunda trombeta, que é para a partida do arraial, o arrebatamento da igreja. Então, a primeira trombeta, o Evangelho, está soando todos os dias no nosso coração. Arrependam-se, 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 arrependam-se. Vivam uma vida com Cristo, vivam uma vida com Cristo, até que a segunda trombeta será para a partida do arraial. E aí aqueles que não ouviram a primeira não vão ouvir a segunda questão, ok? Depois aqui, gente, deixa eu ver, é a nossa esperança. Aqui por última parte, que a gente já vai passar por aqui, que já resume praticamente a nossa lição inteira, tá? Porque sobre o arrebatamento da igreja, é importante saber, O que é mais importante saber? É importante você saber que você precisa estar preparado para todos esses eventos. Não quando, como e como eles vão acontecer. Porque tem gente que diz assim, porque você lembra que eu falei isso na última aula? Arrebatamento vem aqui, vem aqui, vem aqui. Porque eu ouvi dizer que essa aqui é a maneira errada. Eu ouvi dizer que a igreja passa por um pedaço da grande tribulação. Aquela não passa, aquela passa inteira. Aqui não sei o quê. Gente, não importa, tá? O fato de você saber a sequência dos eventos não é tão importante quanto você estar preparado para todos eles. Então, 99% da Bíblia fala mais sobre a preparação, a vigilância, a oração, o jejum, a sobriedade, certo? A maturidade para entender todas essas coisas, do que sobre a colocação dos eventos. Por isso que a Bíblia diz que é um mistério. Se a Bíblia quisesse dizer, se Deus quisesse dizer para você a colocação de todas as coisas e como que essas coisas iriam acontecer, pensa comigo, você não teria fé, porque você deixaria para a última hora. E aí você começaria a ensinar para as pessoas doutrinas como aquele filme Deixados para Trás. Então são pessoas, a gente vai ver isso aqui na parábola agora, tá, gente? A questão do deixados para trás. Medo, tá? Então aqui ele vai usar 3 parábolas, tá? Daqui da nossa lição em diante, até o tópico 2 em diante, vai falar sobre 3 parábolas, tá? E fala sobre a divisão que eu já falei para vocês. Então, a vinda de Cristo tem 2 aspectos, o arrebatamento da igreja e a vinda gloriosa, depois da tribulação. Qual é a diferença entre os 2 aspectos? O arrebatamento da igreja, você não sabe, é iminente, mas nós sabemos que é quando a igreja atingir uma maturidade. Tudo bem, quando a igreja estiver pronta. Cristo vem. Quando isso vai acontecer? Não sei. Segundo, o aspecto da segunda vinda de Cristo, o segundo, é a vinda gloriosa. Esse tem iminência? Não tem, porque a gente sabe que é no final da grande tribulação, no final dos 7 anos. Então esse tem tempo e hora marcada. Tudo bem? Aqui entra outras perguntas especulativas que a gente nem vai especular. Então a gente entra agora aqui para o final da nossa lição, onde se encontra as 3 parábolas. Tá? 2 delas eu gosto de unir, a outra não. Então no capítulo 24, a gente já começa... Eu já expliquei isso para vocês, mas se você não viu a última aula, eu vou explicar de novo. Tá? No capítulo 24, Cristo saiu do templo, e ele falou algumas coisas. Porque não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja arrebatada, E aí os discípulos já ficaram assustados. Nossa, como que o templo de Jerusalém será destruído, não sei o que, não sei o que. E aí eles barram Cristo mais para frente e perguntam, mestre, né? Eles fazem 3 perguntas, né? Quando que essas coisas vão acontecer? Que coisas? A destruição do templo de Jerusalém, né? Quais são os sinais da sua vinda, né? Quais são os sinais da destruição da sua vinda? Tudo bem? Então, aqui, abre um parênteses. Nesse capítulo 24. Que parênteses que é? Cristo vai responder. Por isso que você tem que ler o capítulo 23 primeiro, tá? Leia o capítulo 23, depois vá para o 24. Daí acontece essa situação das perguntas dos discípulos. Aí Cristo senta, vai responder essas 3 perguntas dos discípulos. Respondeu, fecha parênteses. Respondeu. E aí ele vai continuar a falar uma coisa que ele estava falando no capítulo 23. Ele vai continuar aqui no 24,
que é a situação da exortação. Aqui, ó, ele vai falar sobre a parábola da figueira, que, gente, essa parábola da figueira, você tem que voltar um pouquinho para cima, ali no capítulo 29, isso aqui é uma ideia só, tá? Desde o capítulo 29 até a questão ali do 35, tá falando de uma coisa, uma ideia, um pensamento, tá certo? Mas ele tá falando sobre o quê? Exortação. Exortando como? Exortando como que você não fica para trás. Exortando como que você tem uma vida fiel até o fim. Exortando como que o Espírito Santo trabalha na sua vida, se você deixar, tá? Para que você seja uma noiva pura, branca, sem mácula. Não uma igreja toda deturpada, horrorosa, que, né? Deus não vai vir buscar uma igreja toda prostituída. Ele vem buscar uma igreja branco, puro, limpo, pá. Tudo bem? Sem mácula, pura. E aí ele começa a falar sobre essas exortações aqui, tá? A primeira exortação que ele dá, que é a que a nossa lição vai puxar aqui, que tá super certo, é a exortação da parábola do servo bom e do servo mau. Então ele nem cita a parábola da figueira, mas lembrando, essas exortações, a ideia começa ali no verso 29, tá certo? Então isso aqui é uma ideia só, quando a gente vai continuando, e ele vai falando inúmeras coisas, todas são semelhantes, todas falam sobre a mesma coisa, tá? Ponto. Uma acrescenta uma coisa, outra acrescenta outra, mas é a mesma ideia. Aí agora a gente vai pender por esse lado. Eu nem trouxe caneta. Mas leia aí comigo, agora é só daqui para frente é a Bíblia, tá? A parábola do servo bom e do servo mau. Então essa parábola, tanto a do servo bom quanto a do servo mau, é uma parábola que ela vai estar falando para quem? Para pastores e líderes da igreja. Gente que cuida de gente. No final das contas é gente que cuida de gente. Olha o que a parábola diz. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos? Pensa que há um servo que tem um dono, então esse servo cuida dos conservos. Gente cuidando de gente. Pastores e líderes de igreja, ok? Que cuida do seu conservo para dar-lhes o assunto a seu tempo. Ele está perguntando quem que é? Quem? Cristo. Aí ele vai dizer assim, ó, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Isso o quê? Cuidando dos seus conservos, como deveria. Tá certo? Então ele está falando, felizes aquele servo que faz isso até o seu Senhor voltar. Então toda parábola ele vai dar essa ideia do quê? Ausência. Ah, ele foi e volta, ele foi viajar e volta, ele saiu e já volta. Toda parábola vai dizer basicamente isso. A gente tem outras 5 parábolas que vão falar sobre esse mesmo aspecto, que a gente vai falar dessas 3, com coisas diferentes, mas a mesma ideia, o mesmo raciocínio. Não vou passar para vocês, porque hoje é isso, mas procurem, tá? Vamos lá. Então, bem-aventurado esse servo, que cuida dos seus conservos até que o seu senhor volte. Pensa que até que esse senhor volte pode demorar, mas que ele cuida do primeiro dia até o último dia da mesma forma, amando os seus conservos para quem? Para ele mesmo? Não, para o seu senhor. Então você ama para quem? Para o seu senhor, ok? Depois ele vai dizer assim, ó, em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Então existe uma recompensa em você amar as pessoas para o seu senhor. Depois ele vai dizer assim, ó, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora. Falamos isso na aula passada, né? Mas a gente vai retomar por quê? Porque a parábola das 10 virgens também vai falar sobre isso e a parábola dos talentos vai falar a mesma coisa. Essa sensação que Cristo está demorando, por isso que não tem dia nem hora. Ele vem. Se ele não vir, você vai morrer e vai estar com ele, mas ele vem. Tudo bem? Então essa sensação, o que ele está dizendo assim? Ó, ele está dando o exemplo de um servo bom. Todos os dois deveriam cuidar dos seus conservos bem para o seu senhor. O servo que cuidar do começo ao fim, com o mesmo temor
que é para o seu senhor, com o mesmo amor que o seu senhor amou, vão amar esses conservos, tudo bem? Até o fim, do começo ao fim, esse terá recompensa, todos os seus bens. Mas existe aqueles servos que acham que Cristo está demorando. Então olha a situação, tem gente que começa bem na vida, mas não termina bem na vida. Esses são os servos maus. Então os servos maus começaram o quê? Começaram bem. Todos começaram bem, todos amavam o seu servo, todos amavam o Senhor, entendeu? Todos tinham temor, todos tinham amor. Mas aconteceu que alguns deles acharam que o seu Senhor estava demorando. E aí o que eles começaram a fazer? Relaxar. Já não faziam as coisas com amor, já era de qualquer jeito, já era só por fazer. É isso que a parábola está dizendo, entendeu? E aí ele vai dizer assim, ó, mas se aquele servo dizer, Cristo está demorando, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor naquele servo, o servo mau, tá? E naquele servo em dia que não o espera, e em hora que não sabe. Então o arrebatamento é imprevisível, tá, gente? É isso que está falando assim, o dia e a hora ninguém sabe, tá? E o castigará lançando a sorte com hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Está falando do inferno. Então presta atenção no destino, porque as coisas é bem clara no texto, assim a gente não fica inventando coisinha. Então a gente tem o que? A imagem da igreja aqui, a imagem dos líderes da igreja. O pessoal que cuida de gente, ok? Essa gente, todas elas começam amando. Umas começam amando do começo ao fim. Esse o Senhor vem, vai para a glória, sobe e recebe bens, que é o tribunal de Cristo. O outro exemplo é pessoas que estão na igreja, começaram amando, mas acharam que Cristo estava demorando demais, estava consumindo a vida deles, eles podiam estar fazendo outra coisa mais legal, uma maneira. E aí eles começam o quê? Batendo, espancando os seus conservos. Então já começa a fazer de qualquer jeito, já começa a ensinar de qualquer jeito, já começa a lidar de qualquer jeito, fazer as coisas de qualquer jeito, tá certo? Tá o quê? Tá acabando com as coisas de Deus. Aí para esses existe o destino, se você quiser puxar uma setinha do capítulo, do verso 48, direto por 51, para você entender, esse é o destino dessa gente, que começa bem, mas termina mal. Tá certo? Hebreus vai falar sobre isso. Tá? Paulo vai falar sobre isso em 2 Timóteo, aquele texto lá de guardei a fé, né, e fui até o fim, que as pessoas usam quando alguém morre, tá certo? Esse texto está falando o quê? Não basta você começar bem, você precisa terminar bem. É por isso que quando a gente vai ler alguns livros, gente, eu esqueci o nome do livro, mas vai dizer assim, gente, melhor é a hora da morte do que a hora do nascimento. Essa pessoa que disse isso, tá louca? Não tá louca. Por que é melhor a hora da morte? Porque é na morte que você sabe exatamente para onde você vai. Porque, gente, pensa, Hebreus 11 vai falar sobre os referenciais. Você só pode se tornar um referencial na vida de outra pessoa quando você morre. Por quê? Você pode ser uma bênção, uma inspiração hoje, uma decepção amanhã. Tudo bem? Então o destino para essa gente que começou uma bênção, mas terminou uma decepção, é o inferno. Ponto. E aqui terminou a parábola. Ok? E aí a gente começa a parábola das 10 virgens. E a parábola das 10 virgens vai dizer assim: então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lamparinas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram nécias, eram prudentes, e 5 eram imprudentes. Tudo bem? 5 eram nécias, né, loucas, e outras 5 eram prudentes. Tudo bem? Então primeiro a gente já tem uma divisão bem grande aqui. As 10 estavam esperando o noivo, certo? As 10. As que eram sóbrias, as que não eram sóbrias. Mas as 10 estavam esperando o noivo. Outra coisa, as 10 tinham uma lamparina. O que é a lamparina? Lamparina
é a capacidade de queimar. Você queima alguma coisa ali na lamparina, capacidade de queimar. Então todas as 10 tinham lamparina, todas as 10 tinham capacidade de queimar no reino de Deus. Todas as 10. Todas as 10 estavam esperando o noivo. Todas as 10 estavam esperando o noivo. Então a gente pode dizer que as 10 são a igreja. Ok? As 10 são a igreja. Ok. A estrutura para queimar essa lamparina, a gente já vai, guarda isso, mas a gente já vai comentar mais ali na frente, tá? Então as duas estavam esperando a vinda do noivo. As duas estavam esperando o arrebatamento da igreja. As duas. As duas começaram, as 10, aliás, né? Começaram bem. As 10 começaram bem. As 10 começaram queimando. Todas elas tinham estrutura para queimar. Todas elas, a lamparina estava acesa. Todas as 10. Então começaram bem, começaram esperando o noivo, começaram firme, queimando, tá? O óleo, é o Espírito Santo, começaram queimando no Espírito Santo, relacionamento com Deus, vida com Deus. Todas elas começaram bem. E aí o texto vai dizer, 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. As imprudentes, né, as que não eram tão sábias, né, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não levaram, ok? Depois, vai dizer assim, ó, lá no verso 4. No entanto, as prudentes, né, as que eram sóbrias, né, porque todas elas estavam vigilantes, todas elas estavam ali, com a lamparina na mão, esperando Cristo vir. Então, vigilância todo mundo pode ter, mas você precisa ser sóbrio. Então, por isso que diz que as outras 5 eram loucas. As que vigiavam e eram sóbrias, como o texto de Tessalonicenses vai dizer, essas levaram não só as suas lamparinas, porque dentro das lamparinas tinha combustível para queimar, para esperar o noivo vir, porque eles não sabiam se o noivo ia se atrasar ou não, tá certo? Levaram também azeite consigo, azeite reserva. Pensa, você está ali com um vestido de noivo, uma lamparina na mão, mais uma botija cheia de óleo, é o quê? É no mínimo incômodo. É legal você ficar carregando um troço aqui na mão, sendo que você está toda bonita? Não, não é. Então é incômodo. E ele vai dizer que as que eram sóbrias levaram esse azeite reserva na botija. Enquanto está dando o noivo, sempre essa ideia de que Cristo está demorando. Há sempre essa ideia. Na parábola do servo bom e do servo mau também. Quando você achar que Cristo está tardando, ele vem. Então sempre a parábola vai dizer, Cristo sempre vai dizer isso. Enquanto vocês acham que eu estou demorando, eu não estou não. Então esse texto vai voltar a enfatizar isso, ó. E tardando o noivo, essa impressão de que ele não está no horário, e tardando o noivo, foram todas tomadas pelo sono, adormeceram. Todas elas caíram no sono, porque Cristo tardou. Gente, Tessalonicenses ou 1 Coríntios, eu não lembro qual texto que a gente leu, falou assim, cuidado para que quando Cristo venha você não seja pego dormindo. Porque Cristo vem, a igreja pode estar dormindo. Cristo vem, a liderança está dormindo. Cristo vem, os pastores estão dormindo. Cristo vem, eu e você podemos estar dormindo. O que é essa sonolência? A sonolência veio com a impressão de que Cristo estava demorando. Então você se relaxou. O que você faz quando dorme? Você relaxa, você esquece, você só dorme. Então, gente, tá a impressão? Não relaxa, continua o seu trabalho. Na primeira aula eu falei para vocês que o nosso dever é estar pronto como se Cristo viesse a qualquer instante. Mas trabalhar para o reino de Deus, o que é o trabalho no reino de Deus? É você não esquecer que ele vai vir. Mas trabalhar para o reino de Deus como se ele jamais fosse vir. Por quê? Porque se alguém diz para você, ó, você tem 10 anos para montar uma empresa, você vai estruturar uma empresa em 10 anos. Agora, se alguém te dá um recurso, que a próxima parábola vai dizer sobre isso, sobre trabalho, né? Se alguém te dá um recurso e diz, faça até que eu venha, você simplesmente vai evoluir até que essa pessoa venha, sem prazo nenhum, entendeu? Então essa é a questão, trabalhe para o reino de Deus, porque assim você não dorme.
Assim, você não fica na equipe das nécias. Antes que Cristo venha, o dilúvio veio, o que o pessoal estava fazendo? Estava dormindo. Estava vivendo a vida egoísta deles lá no dilúvio. Tanto que o dilúvio veio e ninguém percebeu, dormindo. Tudo bem? Vamos continuar aqui, ó. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo que veio encontrar vocês. Então se levantaram todas acordaram, tá? Aquelas virgens, e prepararam as suas lamparinas. Aqui entra a questão, tá? Esse aqui praticamente é a divisão do texto. Você achou que estava demorando, a gente vai esmorecer, dormiu. Acordou com as situações do mundo, que o Cristo estava voltando, e aí aqui é a separação da igreja que Cristo vem buscar, e que as outras que vão para o inferno. Então aqui é a separação de Filadélfia e Laodiceia, entendeu? Aqui existe a separação da igreja que vai e a igreja que fica. Isso aqui está falando tudo para crente, gente. Aqui é a grande separação do texto. E as nécias disseram para as prudentes, as que não levaram reserva, estavam falando, para as que levaram reserva, diz assim, ó, dai-nos do seu azeite, porque a nossa lamparina apagou, tá? E nós não trouxemos reserva, tá certo? Nós não trouxemos reserva. Você lembra que todo mundo começou bem? Todo mundo começou queimando. Todo mundo começa na igreja queimando no espírito, mas tem gente que não mantém esse espírito vivo até o fim e não queima mais. Mas todas tinham estrutura. Até aqui, quando a lamparina apagou, o que é a lamparina? Condição de queimar. Todas tinham condição de queimar. Tudo bem? E aí as prudentes disseram assim, não, para que não falte para nós e para vocês. Então eu te pergunto, é possível compartilhar o Espírito Santo? Não. Por quê? Porque senão eu vou ficar sem também eu vou para o inferno. Tá certo? O que aqui a gente vai entrar numa outra questão, tá? Que pouca gente deixa passar batido nesse texto e não entende. Porque diz assim, tá, se não é para compartilhar o Espírito Santo com a outra, o que eu compartilho? Eu compartilho com a outra pessoa, não é o que eu guardei na minha vida para ir para o céu. O que eu compartilho com a outra pessoa é a condição de ela entender que ela também tem que guardar. Então eu não pego a botija e dou de mão beijada, pega esse tablet aqui que eu trabalhei para comprar, não sei o que. Então, você merece, vamos pro céu comigo. Não, eu vou dizer assim, tá vendo isso aqui? Trabalhei assim, fiz isso, disse não para isso. Quer? Então trabalha e pega o seu. Tudo bem? É isso que o texto está dizendo. Não existe coisa de mão beijada, coisa de folgado no reino de Deus. Existe uma condição de pessoas que ensinam outras pessoas o caminho de como se chega no reino de Deus. Tudo bem? E aí elas vão dizer, não, porque vai faltar para vocês e vai faltar para mim também. Tá, vai faltar aqui, ó. Aí ela vai dizer assim, gente, isso aqui também é a outra chave. Que você vai entender melhor o que eu falei agora. Ide aos que vendem e comprem o óleo de vocês. O que esse texto está dizendo? Que ter óleo reserva, que conseguir ter alguma coisa, óleo reserva, tem um preço. Tem um preço. Que preço que é? É você saber dizer não. Que preço que é esse, gente? O que é óleo reserva? Óleo reserva é todo momento que você passou orando para alguma coisa que não tinha necessidade para fazer, porque tem gente que estuda a Bíblia quando vai pregar, estuda a Bíblia quando vai ensinar, entendeu? Então não é isso, é todo momento que você disse não para sair com seus amigos, é todo momento que você disse não para fazer alguma coisa que queria, alguém perguntar, você viu o filme? Não, eu estava estudando. Então é saber dizer não, é todo momento que você ora para conversar com Deus sem ter que pedir alguma coisa para Deus. É todo momento que você ora para agradecer, para interceder, para criar relacionamento com Deus, para ouvir melhor a voz do Espírito Santo, para ser uma pessoa menos ansiosa, tá certo? Para entregar o seu futuro na vida, nos caminhos que Cristo permaneceu para você até o fim. E para você poder ver todas essas coisas.
É toda vez que você estuda porque você quer saber o destino do reino de Deus sem ter que ser subordinado a outra pessoa. Porque você vai saber o que é certo e o que é errado. Tá certo? É você ter tempo de jejum e oração. É você ter comunhão na igreja e conhecer seus irmãos e poder ajudar. Isso é acumular óleo reserva. E para você fazer isso, você precisa dizer não. Não, eu não vou jogar hoje. Não, eu não vou jogar futebol. Não vou ver esse filme. Não vou no encontro tal. Não vou sair com vocês. Não vou viajar com vocês. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. É saber dizer não. Então, o preço de ter óleo reserva é saber dizer não. Ponto. E saindo elas, quem? As loucas, para comprar óleo reserva, chegou o noivo, pegou as que estavam ali. Quem eram as que estavam ali? As sóbrias, que tinham azeite. O que é o símbolo final desse azeite, para você entender? É que não basta você começar queimando no reino de Deus até que Cristo venha, porque o prazo de todas as coisas que você faz na sua vida é até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Então, o prazo disso é até que Ele venha, daqui até que Ele venha, entendeu? Esse é o prazo, até que você morra primeiro, ou nos dois, tudo bem? Então, essas pessoas acumularam, souberam dizer não, acumularam óleo, para quê? Para sustentar queimando até que Ele venha. Então, elas não só começaram queimando, elas terminaram queimando. Essa é a grande chave. Não é você ser intenso no reino de Deus. É você continuar sendo intenso no reino de Deus do começo ao fim. Não é você ler 20 capítulos da Bíblia durante um dia só inteiro. Eu vou me afundar nisso aqui. É você ler um capítulo da Bíblia todos os dias durante 20 anos. Não é você orar 20 horas por dia, né? Não, é você orar todos os dias durante 20 anos. Essa é a questão. Não é você participar de alguma coisa na igreja um dia, um mês. É participar até que Cristo venha. Tá? Continuando a parábola. E fechou-se a porta. Do mesmo jeito que a parábola do servo mau vai também falar o destino das pessoas que ficaram aqui, que é o quê? O inferno. A questão aqui, a gente não é só para abrir um parênteses aqui para você pensar. Tem muitas pessoas que acreditam nos deixados para trás, né? A igreja que ficou para trás, essa vai ter uma segunda chance dando a vida aqui na grande tribulação. Mas a Bíblia é bem clara. E fechou-se a porta. Fechou-se a porta. E quando elas vieram, as que compraram óleo voltaram, bateram na porta e Cristo falou: eu não conheço vocês não. Não conheço vocês não. Sai. Qual é o tipo do dilúvio? Aqui, a gente trazendo o dilúvio de novo para cá. O dilúvio veio, tá? Todo mundo entrou na arca, Noé entra, fechou-se a porta, Cristo fecha a porta da arca, né? Deus fecha a porta da arca, galera dormindo, não percebeu. Dilúvio veio, a arca sobe, faz uma limpa aqui embaixo, certo? Limpou tudo aqui embaixo, acabou com aquela bagunça aqui embaixo, toda aquela maldade, aquela corrupção, desceu a arca, começou tudo novo. Por que aqui não seria diferente? A igreja sobe 7 anos, Deus limpando tudo ali embaixo, tratando com a nação de Israel, são nossos irmãos. Desce, reino milenário. Então, gente, cuidado com essa situação de que haverá uma segunda chance para a igreja que ficou para trás, tá bom? Isso é, no mínimo, loucura você ficar pensando que haverá uma segunda chance em vez de estar preparado para a primeira. Tudo bem? Terminando essa parábola aqui, a gente entra para a parábola dos talentos. E antes de entrar para a parábola dos talentos, eu quero passar um outro quadro para vocês, bem importante. Gente, esse aqui é o irmão Lamartine Possella, o qual eu assisto muito ele. Ele fala muito sobre esses temas, né, do fim dos tempos, o arrebatamento, a tribulação, tal. Então ele fala questões sobre vida, né, vida na vida, ensinando você até o fim. E ele passa um vídeo que
que se chama 8 preparações, que ele pegou só 8, existem mais, tá? 8 preparações para você estar preparado para a vinda de Cristo, tá certo? Então, 8 coisas que você deve fazer. Gente, quem é essas pessoas que devem fazer? Esse aqui é o nome dele, Lamartine Pocella. Quem é essas pessoas que fazem isso? Sóbrias. As vigilantes e sóbrias. Das 10 virgens, elas eram as prudentes. Então, gente, todas as coisas que a gente faz na vida de preparação, você tem o quê? O conhecimento. Você tem o conhecimento dessas coisas. Depois, você tem que colocar esse conhecimento que entra aqui em prática na sua vida. E tem um tempo para você fazer as coisas que você aprendeu e que você colocou em prática. Qual é o tempo dessas coisas? Até que Cristo venha. Até que Cristo venha. Esse é o tempo determinado. Até que Cristo venha. Tá bom? Para você não achar que Cristo está demorando e você não se desviar. Gente, primeiro, participar de todos os cultos regularmente. Por quê? Que é interessante isso, tá? Eu sugiro que você só veja esse vídeo, porque lá está mais detalhado e se eu tivesse que falar tudo o que ele falou, demoraria muito. Mas eu só peguei os tópicos. Porque tem muita gente que se acomodou em casa, né, no começo da pandemia até hoje e não voltou mais. Né? Acha que não se contamina no mercado, mas aqui na igreja tem assim, meu Deus, todo o Covid está dentro da igreja e não volta. Ou se acomodou. É fácil você sentar, fazer uma pipoca e assistir o culto. Dar uma pausa para você poder ir no banheiro a hora que você quiser. Eu viajei, fui para a praia, voltei. Veja a reprise do culto depois. Então não existe um tempo determinado que você dedique em temor em ir aos cultos. Você perdeu. Então as prudentes e sóbrias fazem isso. Depois, tomar a Santa Ceia regularmente. A Santa Ceia, ela está aqui para nos deixar claro duas coisas bem importantes. Primeiro, o sacrifício de Cristo. Segundo, o sacrifício de Cristo esperando que ele retorne. Não adianta você acreditar que ele morreu e acreditar que ele não vai voltar. Então, a ceia está aí para nos lembrar disso. Cristo volta. Cristo volta. Não é só Cristo se sacrificou por mim, mas porque ele se sacrificou por mim, eu tenho uma condição totalmente diferente de servir a ele em amor, tá certo? Para a glória dele, até que ele volte. Santa Ceia. Amar os crentes e toda a humanidade, tá certo? Ouça, o dele tá mais detalhadinho, tá certo? Servir com paciência, ou ser paciente. Por que que é importante ser paciente? Todos os textos que a gente leu, deu a impressão de que Deus demoraria para voltar. E quando algumas pessoas acham que ele está demorando ou que não vem mais, elas começam a relaxar e algumas dormem, ok? Então, ser paciente, né? Temos que ser purificados, né? Então, a questão de você passar pela santificação, tá certo? Do seu ser por completo, para esperar. Então, a noiva que ficou na casa da mãe, para a mãe ensinar que ela deveria, como que ela deveria cuidar do noivo, ela estava sendo purificada. Gente, Espírito Santo purifica a gente todos os dias, para a gente aprender cada vez mais e mais, ter maturidade de como convém a igreja cuidar do noivo. Então, purificação. A questão do julgamento. A questão do julgamento aqui é forte, né? Por isso que você deve ver. Por que é muito forte essa questão? Porque todo mundo julga. Todo mundo julga. A Bíblia mesmo diz, é mais fácil você enxergar o cisco no olho do vizinho a quilômetros de distância do que a trave no seu próprio olho. Né? Então essa questão do julgamento é complicado, mas a Bíblia diz que quando Cristo vier, ele trará à luz todas as coisas. Então até questões que você acha que foi injusto, que não foi injusto, não sei o que, não julga. Deus vai trará à luz todas as coisas e a justiça em todas as coisas, tudo bem? Outra coisa, alimentar o rebanho, questão de gente que serve gente, né? Que nem a parábola do servo mau, vai falar sobre alimentar o rebanho. Você precisa começar alimentando bem e terminar alimentando bem, né? Não relaxar, não começar a espancar o seu rebanho, tudo bem? Então começar bem e termina bem, igual a parábola das 10 virgens.
e ganhar almas. O papel de toda a igreja é ganhar almas. Esse aqui é o tipo de igreja, o tipo de gente, o tipo de crente, o tipo de filho que Cristo vem buscar. Tá bom? Eles têm esses aspectos e amam. Apesar do julgamento, para mim, ainda ser o mais complicado. É porque a gente julga até mesmo sem pensar. É um hábito. Assim como falar mal dos outros é hábito. Tá bom? E continuando para a nossa última parábola. A dos talentos vai dizer assim, ó. Pois será como um homem que ausentou-se do país. Toda a vida esse mesmo aspecto ele vai dar. Ausentou-se do país, saiu da terra, foi passear, fez uma viagem. Tudo bem? Ausentou-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Ele confiou os seus bens. Aqui em outros textos mais transparentes, né, como a nova Almeida atualizada, vai dizer e deu esses bens. O que é deu? É graça. Então ele te dá muita coisa. Ele te deu uma nova condição de vida, ele te dá bens e talentos. O que são esses talentos que ele deu, essa graça que ele deu e você nem merece? São recursos, tá? Então esses recursos podem se resumir a tempo, esses recursos podem se resumir a recursos mesmo, relacionados ao dinheiro. Esses recursos podem ser coisas que você ganhou, que você sabe fazer, tudo bem, que não vem de você. Recursos, ele te deu recursos. Então esse servo se ausentou e deu recursos para quem? Para todos os seus servos, todos. Tudo bem? Nenhum deixou passar batido. E aí ele vai falar assim, ó. A um deu 5 talentos, a outro, gente, talento aqui é dinheiro, é money, tá? E esse não é um talento assim, ó, eu sei cantar, eu sei tocar, eu sei, não, talento aqui é dinheiro mesmo, tá? E assim, não é pouco. Talento naquela época é muito. Então a um Deus deu 5, a outro Deus deu 10 e a outro Deus deu 1. E a cada um segundo a sua própria capacidade. E então ele partiu. A primeira vinda de Cristo. Ele partiu. Tá? O que recebera 5 talentos saiu imediatamente, tá, a negociar. Com eles ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebeu 2 saiu imediatamente e ganhou outros 2. Mas o que recebera somente 1 talento abriu um buraco, né, e escondeu aquele talento do seu senhor. Aqui em cima vai dizer, ó. Okay. Depois de muito tempo, essa impressão, depois de muito tempo, parecia que ele nem mais ia voltar, mas depois de muito tempo, o seu senhor voltou. E aqueles servos e teve um ajuste de contas com ele. Então essa passagem aqui está falando sobre temor. Por quê? Porque Cristo foi embora. Mas ele deixou o Espírito Santo e deixou muitos recursos, dons e talentos para a igreja. Ah, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, não é só você ir para o céu e para o inferno. Quando ele voltar, vai haver um reajuste de contas. E para aqueles que fizeram tudo certo, o reajuste de contas é algo bom. Mas para o que não fez, para as 10 virgens que foram nécias, imprudentes, esse reajuste de conta vai pesar a mão. Tudo bem? É mais ou menos assim. Então é para te ter temor. Tudo bem? Abre aqui comigo, só para você entender. Apocalipse 22, 12. Abre aí comigo. 22, 12 vai dizer assim, ó. E eis que venho sem demora. Quando você acha que está demorando, Cristo está dizendo em Apocalipse, eu volto. E sem demora. Tá? E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um conforme as suas obras. Então, gente, para esse reajuste de contas de quando ele voltar, os que tiveram vigilantes e sóbrios, esses vão ganhar galardão. Agora, os que não tiveram tanta vigilância e nenhuma sobriedade, esses é o castigo eterno. Tudo bem? Assim a parábola diz bem especificamente. Verso 20. Então aproximou-se o que recebeu 5 talentos e entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos
e eis que outros 5 talentos eu ganhei. Então disse o Senhor para esse servo dos 5, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra para o gozo do seu Senhor. Parênteses, percebe que ele já deu 5 talentos para o homem, e 5 talentos já eram muito, era muito dinheiro, e ele fez outros 5, já tinha 10. Então era muito dinheiro. Só que todo esse recurso que Cristo nos dá, ele ainda falou, fosse fiel no pouco, isso, tudo que ele te dá hoje, apesar de você achar que isso é muito pouco, isso é muito pouco. E aí ele vai dizer, ó, você foi fiel no pouquíssimo, agora sobre muito te colocarei. Ele está falando sobre coisas espirituais, entendeu? Aí o próximo vai dizer assim, ó, e aproximou-se também o que recebeu 2 talentos e disse, Senhor, deste-me 2 talentos, então me confiaste aqui outros 2 talentos eu ganhei. Aí ele fala a mesma coisa. E aqui, eu quero muito que você perceba que os dois, eles, apesar de ter ganhado os talentos diferentes, tá? Fizeram a mesma coisa. Então o mesmo elogio foi para os dois. Ele vai dizer, ó, servo bom e fiel, foste fiel comigo no pouco, sobre muito te coloquei, entre no gozo do seu Senhor. Então aqui, a mesma exortação, o mesmo parabéns foi dado para os dois que foram fiéis. Tudo bem? Agora aqui, o outro. Verso 24. Chegando por fim, o que recebeu somente 1 talento, disse ao seu senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste, receoso aqui é temeroso, com medo mesmo, tá? Escondi na terra o seu talento, aqui tens o que é teu. Então ele pegou, tirou da terra e devolveu o talento, dinheiro para o seu senhor. E respondeu, porém, o senhor, servo mau, negligente, sabia que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então, olha só, gente, vamos explicar bem certinho isso aqui. Essa questão do servo mau. Primeiro, quando veio o reajuste de contas, ele vai dizer assim, ó, eu sei que você é um homem severo, eu sei que você é... Que tipo de crente é esse aqui dentro da igreja? É um crente religioso, é um crente que tem medo de Deus. Ele não faz as coisas para Deus porque tem prazer, porque tem amor, porque tem certeza da salvação, porque o Espírito Santo age dentro dele, né? Tenta quebrantar, reformular toda essa pessoa. Isso aqui não é esse crente. Esse crente aqui é o religioso, é aquele que tem medo, é o mesmo do filme Deixados para Trás. Eu faço todas as coisas não porque eu quero estar com Cristo, eu faço todas as coisas porque eu tenho medo de ir para o inferno. Então, em vez de ir para o inferno, eu vou fazer tudo como alguém religioso que só faz, mas não vê o brilho das coisas, para conseguir uma vaga para o céu, porque eu não quero queimar. Eu quero viver, sobreviver. Isso aqui é alguém que sobrevive dentro da igreja, eu não sei como. Então ele começou a falar características do seu servo e depois ele vai falar novamente. O quem? O Senhor. Ele vai dizer assim, tem certeza que tudo isso que você está falando sobre mim é assim que você me vê? Entendeu? Você falou características de mim, seu Senhor, mas eu não sou isso. Entendeu? Você que achou que eu era isso, enterrou o seu talento na terra. Tudo bem? É esse tipo de gente que vive pensando em medo. Tem uma relação de Deus com medo. Medo de Deus lançar a justiça, medo de Deus ajustar a vida dessa pessoa, medo de Deus tirar alguma coisa. Medo. Então tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, aquele que multiplicou primeiro, porque todo o que tem será tirado, porque todo o que tem se dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil, o mau, o infiel, lançou-se fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. De novo ele vai falar a mesma coisa como
a parábola do servo mau. Por quê? Porque esse é o destino das pessoas da igreja. Então é esse pensamento, gente, esse pensamento de fomos deixados para trás e vamos ter uma segunda chance para estar com Deus na grande tribulação, como nosso outro quadro dizia, cuidado, né? Todas essas 3 parábolas que nós lemos e outras 5 vão falar a mesma coisa. Vão falar a mesma coisa. A parábola do servo mau. O servo mau começou bem, terminou mal, foi para onde? No inferno. A parábola das 10 virgens, e a porta se fechou, não tem mais como entrar. A parábola dos talentos. Você teve medo de mim. Viveu só para estar comigo, mas com medo de não ir para o inferno, não porque você queria passar uma vida com Cristo. Você vai para onde? Para o inferno. Então, gente, cuidado. Tá? Então, a nossa lição, ela vai falar sim sobre o arrebatamento da igreja. Cristo é a primícia dos que dormem. Ela vai retirar, por isso que eu quero que você assista em casa, tá certo? Sobre a ressurreição dos mortos. Coloca no YouTube, ressurreição dos mortos. Tá certo? Vem uma pessoa boa que explique, né? Por exemplo, o irmão lá, Martini Possela, vai explicar algo bom para você. Tá certo? Por quê? Porque é interessante a forma como que Deus, vencendo na cruz, desceu às regiões inferiores da terra, tá certo? Venceu a morte, pegou o que estava cativo, o cativeiro, e levou até o 3º céu. Aniquila essa história. Tudo bem? Então ele é a primícia dos que dormem. Gente, grave bem, se a sua lição pediu para você falar mais do que o suficiente sobre vigilância, é porque vigiar para estar com Cristo é mais importante do que você saber a colocação dos eventos do fim. Mas você está preparado para todos eles, é a grande sabedoria que a Bíblia te dá. Esteja preparado para estar comigo. Outra coisa, essas parábolas, elas vão te dizer que a condição da igreja que sobe para estar no reino milenar, isso aqui é algo que você deve procurar também. Mas a condição, a porção, né, que você vai servir no reino milenar, é a porção do quanto você teve esse reino hoje. Porque o reino de Deus na nossa vida, ele é em caráter espiritual. O quanto você encheu a sua botija é o quanto determina a sua porção no outro reino. Tudo bem? Então cuidado, tem muita coisa que a gente não sabe, tem muita coisa que Cristo já deixou escancarado para você, e mesmo não estando escancarado, ainda assim tem muitos que não sabem. Gente, fiquem capazes de Cristo, tenham desejo e amor pelas coisas de Deus e vão firmes até o fim, ok? Em nome de Jesus, foi bom estar com você. Amém.